As perspectivas para a economia brasileira não são animadoras. E entre as causas principais está o absoluto despreparo do governo Bolsonaro para lidar com a pandemia. A análise é do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bem, a gente está com um conjunto de indicadores que estão se sobrepondo e estão confirmando uma tendência, que é uma tendência de uma forte recessão para esse ano. O indicador principal dessa semana foi uma deflação aí de 0,38. Para vocês terem uma ideia, 0,38 é a maior deflação que o mês de maio já teve desde quando foi construída a série histórica do IPCA, ou seja, desde os anos 80. Foi uma das menores taxas de inflação desde 98, o que indica claramente que a economia está desacelerada, né? Ou seja, ela está gelada, como a gente fala. Esse já é mais um indicador que se junta com a elevação da taxa de desemprego, a redução da renda dos trabalhadores, o desaquecimento da indústria, do setor de serviços, ou seja, tudo caminha para o que a gente está vendo das projeções mais pessimistas ali há um mês, 2 meses atrás, indicando ali uma queda do PIB de provavelmente próximo a 8%. Nós temos algumas expectativas trabalhando com 6, com 7, com 8. Nós caminhamos muito provavelmente para o cenário mais pessimista. Na outra ponta, o que a gente está assistindo é que, de fato, a abertura que aparentemente aqueceu o mercado e animou um pouco aí o mercado financeiro, vai mostrando que ela não para em pé, uma vez que a curva pandêmica está crescente, o número de mortes está se ampliando, e os estados que já fizeram experiências de abertura estão voltando atrás. Algumas regiões aqui de São Paulo, que eram regiões amarelas, já se transformaram em vermelha, pularam inclusive a gradação cor de laranja, o que significa que está fechando de novo. Ou seja, quando a gente olhar um pouquinho para frente, o cenário é muito ruim, porque do ponto de vista econômico, pior do que você ficar fechado é você abrir e depois de um tempo ter que fechar tudo de novo. Eu acho que esse é um alerta para a gente olhar um pouco o que deve acontecer nos próximos 15 dias. Isso, de certo modo, ele impacta as expectativas de todos os agentes econômicos. Aparentemente, a situação, inclusive em boa parte do mundo, que se imaginava que a própria Covid estaria em regressão, começa a aparecer novas ondas, o que vai causando mais complicações. Do ponto de vista objetivo, nós estamos aqui no Brasil numa situação bem delicada, nós já somos o segundo país com maior número de casos e maior número de mortes, caminhamos numa curva muito acelerada e que não tem perspectiva de saber direito até onde isso vai. Um governo que não organiza, né, que não coordena as ações, tanto de combate à economia como de enfrentamento da crise econômica, que leva a essa enorme sensação de insegurança para as pessoas, do ponto de vista da sua vida, mas insegurança para os diversos agentes econômicos, para saber para onde vai e para onde vai a economia no Brasil. 200 mil mortes, como tem sido trabalhado, algumas expectativas, né, algumas projeções, é um prejuízo enorme para a sociedade como um todo, né? Nenhum valor é maior do que o valor da vida. Uma morte é muita coisa, né? 200 mil, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem alguma coisa perto de 40 mil mortes no ano inteiro em acidentes de trânsito, 40 mil mortes no ano inteiro de homicídios. Você ter 200 mil mortes é você ter 5 vezes esses números. Isso porque os números tanto de homicídios como de acidentes de trânsito são números muito altos perante o resto do mundo. A gente vai ter perdas de todas as formas, né? Quando você chega em patamares muito altos, você vai ter problemas que vai desde o serviço de saúde, passando do serviço funerário, mas principalmente nas famílias, né? Nós vamos ter um conjunto enorme de famílias que vão estar sofrendo a perda dos seus entes. Do ponto de vista econômico, você cria uma enorme insegurança da sociedade em geral para o que fazer. Você pode até abrir o comércio. A pergunta é, as pessoas vão ter confiança de sair de casa e ir ao comércio? No primeiro momento as pessoas vão, mas conforme a doença vai ampliando, isso vai diminuindo. Você vai ter confiança em entrar dentro de um táxi, entrar dentro de um Uber, que eram duas ali ocupações que estavam crescendo. Você vai percebendo que, do ponto de vista econômico, a insegurança vai ampliando e isso vai tendo impactos inevitáveis nas decisões, tanto no consumidor nas decisões de compra, quanto nos empresários na sua decisão de investimento.
Isso é muito complicado e é o que nós estamos assistindo. A descoordenação aumenta as mortes, aumenta a própria pandemia, e essa pandemia vai acarretando uma crise econômica que vai se ampliando. Desde o começo a gente dizia, não existe contradição entre o enfrentamento da pandemia e a preservação da vida e a manutenção da economia e a sua necessidade de se enfrentar a própria crise. Quanto melhor a gente enfrenta a pandemia, melhor os resultados na saída da própria crise econômica.